Salve pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Physics Rock and Roll. Hoje eu vou fazer uma revisão rápida da nossa matéria de primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, nosso estudo dos movimentos, a nossa parte de cinemática, tá bom? Vamos lá! Então, os conceitos básicos do nosso movimento, eu sempre falo para vocês que o conceito é extremamente importante. Quando a gente vai estudar o movimento, a gente tem que saber o que é o movimento. O movimento é a variação do espaço em relação ao referencial em um determinado tempo. É quando a gente fala que um móvel foi do ponto A ao ponto B em 5 segundos. Isso é o movimento. Tá? O referencial, eu falo aqui que é o ponto de vista. O referencial, existe uma frase em física que a gente fala que o observador determina a realidade. No nosso estudo aqui é muito mais simples do que isso, essa frase é bem mais complexa. Mas aqui pra gente a gente pode colocar como referencial é o ponto de vista. Se eu estou dentro de um carro, numa rodovia, com uma pessoa ao meu lado, do meu ponto de vista, essa pessoa ao meu lado está em repouso. Do ponto de vista de uma pessoa que está observando o nosso carro lá no acostamento, nós dois dentro do carro estamos em movimento. Então o estudo do movimento depende do referencial que a gente está usando. Tá? Isso tudo é dado normalmente no enunciado do exercício. Tá? As variáveis que nós temos no nosso movimento, né? Uma delas é a velocidade, que é a relação que a gente faz entre o deslocamento e o tempo. Qual o espaço percorrido naquele determinado tempo? Né? A nossa unidade de medida no sistema internacional é o metro por segundo, mas a unidade prática que a gente usa no dia a dia é o quilômetro por hora. Muita atenção com as unidades. Às vezes você está fazendo o exercício inteiro, que todos os dados foram dados em quilômetro por hora e aparece lá que ele quer o resultado no sistema internacional. Você tem que saber fazer a transferência, né, a conversão de unidades entre quilômetro por hora, metro por segundo e metro por segundo para quilômetro por hora. Como a gente faz isso? Usando a nossa regrinha do 3,6. Então, se você vai de metro para quilômetro, você multiplica. Se você está indo, é só lembrar dos 3M. Do menor para o maior, multiplica. Tá? Se você vai fazer de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide. É o que sobrou, né? Se do menor para o maior multiplica, do maior para o menor só sobrou a divisão. E a outra variável que nós temos no nosso movimento é a aceleração, que é a variação da velocidade no determinado tempo. Então, o carro está indo de 0 a 100 em 5 segundos. Isso é um conceito de aceleração, né? Ele está variando a sua velocidade dentro desse tempo. A unidade de medida no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. As características dos nossos movimentos. No movimento uniforme, eu tenho uma aceleração nula, eu tenho uma velocidade constante e, por conta disso, para tempos iguais, eu tenho espaços percorridos iguais. Se eu vou estudar um carro no instante de 0 a 10 segundos, né, supondo que ele esteja em movimento uniforme, de 0 a 10 segundos, ele percorreu 10 metros. Se eu pegar de 100 a 110 segundos desse carro, ele também vai ter percorrido 10 metros. Tá? A velocidade não se altera. E a fórmula que a gente usa para trabalhar o movimento uniforme é o nosso famoso sorvete, que é S igual a S0 mais VT. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Uma equação do primeiro grau que vai nos dar um gráfico que é uma reta. No movimento uniformemente variável, a gente vai começar a trabalhar agora com a aceleração. Então a aceleração é constante, a velocidade varia e para tempos iguais eu tenho espaços percorridos diferentes. Se eu pego esse mesmo carro, mas em aceleração, né? Do momento 0 ao momento 10, ele andou 10 metros. Do momento 100 ao momento 110, ele já vai estar percorrendo 50 metros, por exemplo. Tá? E as fórmulas que a gente usa para trabalhar o move são a fórmula da aceleração, que é o ΔV sobre ΔT, muito semelhante com a fórmula da velocidade média, né? Que é ΔS sobre ΔT, a variação do espaço pelo tempo. Na aceleração, a gente tem a variação da velocidade em relação ao tempo. Próxima fórmula, a fórmula de velocidade igual velocidade inicial
mais a aceleração vezes o tempo. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, lembra que o vovô ainda tenta. Bom? Vovô ainda tenta. V0 mais AT. Próxima fórmula é a equação da velocidade e posição de Torricelli, que é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do movimento, o ΔS. Ou vovô está feliz porque viu a vovó mais 2 amigas no triângulo sensual. Vovô viu a vovó mais 2 amigas no triângulo sensual. Fechou? E aqui a equação da posição pelo tempo. Nossa posição é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da Soninha. Soninha, só você tem aquilo tudo ao quadrado para dividir entre nós dois. Soninha, só você tem aquilo tudo ao quadrado para dividir entre nós dois. Essas são as fórmulas que a gente usa e esses são os macetinhos mnemônicos para vocês lembrarem. Os nossos gráficos. Gráfico do movimento uniforme, como eu disse, a gente usa a fórmula do sorvete, é uma equação do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Tá? E aqui no nosso gráfico, o que a gente consegue pegar só batendo o olho no nosso gráfico? Eu tenho posição inicial, tenho posição final, eu tenho tempo inicial, eu tenho tempo final. Eu já consigo saber que esse carro, que esse móvel, seja, né, ele está desacelerando. Se a reta está descendo, ele está na posição de 50 metros no momento 0, e no momento 2 ele já está aqui na posição de menos 10. Né? Então ele está vindo em direção... Falei bobagem, ele não está acelerando, não tem aceleração. Ele está vindo em direção à origem, ele está vindo em direção a mim, por exemplo. Né? Então eu estou parado numa rua, eu estou vendo o carro lá na frente, ele está a 50 metros de mim. Depois de 1 segundo, ele está a 20 metros de mim. Depois de 2 segundos, ele está 10 metros atrás de mim. Ficou fácil de entender? Então, no gráfico, eu já sei que esse carro está se aproximando da origem, e aí eu consigo calcular a velocidade dele, porque eu tenho o deslocamento e tenho o tempo. Se eu quiser saber o momento, às vezes aparece, em que momento o carro passou pela origem do ponto? É esse ponto aqui. Aí você vai pegar as informações do gráfico e vai fazer o cálculo. No movimento uniforme, eu tenho a velocidade constante, então o meu gráfico é uma reta paralela à reta do tempo. No movimento uniformemente variável, variável, como faz? Que aí entra a fórmula do vovô ainda tenta, entra a fórmula da Soninha, entra a fórmula do vovô com as amigas dela, e aí eu tenho os números elevado ao quadrado. Se eu tenho uma equação que tem um número ao quadrado, eu tenho uma equação do segundo grau. O gráfico da equação do segundo grau é uma elipse, é uma curva. Esse aqui é um pedacinho da nossa elipse, né? Se você tem a curva virada para cima, você vai ter uma aceleração positiva, uma aceleração maior do que zero. Se essa curva estivesse para baixo, seria uma aceleração negativa, esse carro estaria diminuindo a sua velocidade. Então lembra lá no slide anterior, para tempos iguais, espaços diferentes? É isso aqui, ó. No mesmo tempo, 2 segundos e 2 segundos, 0 a 2, 2 a 4. Para o mesmo tempo, eu tenho deslocamentos diferentes. Percebe aqui? Ele andou só 16. E aqui no 4, ele foi de 16 a 40. O deslocamento em 2 segundos é aqui. E depois o deslocamento nos outros mesmos 2 segundos é esse tantão aqui. Então, para tempos iguais, deslocamentos diferentes. E aqui o gráfico da velocidade pelo tempo, que é o gráfico do vovô ainda tenta. Então, eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final, tenho que a aceleração é negativa. A velocidade está diminuindo em relação ao tempo, tá bom? Até ele chegar à velocidade zero e ele vai parar. É isso.
Espero ter ajudado. Anotem tudo isso, salvem aí o vídeo, passo esse material para vocês para facilitar no estudo, tá bom? Curte, compartilha, tudo aquela papagaiada do YouTube, dá uma força no canal aí e até a próxima!